Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 14, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é tirinha. Esse gênero recebeu esse nome porque o formato do texto parece um recorte de jornal. Ele apresenta geralmente uma temática humorística, aliando linguagem verbal e linguagem não verbal. A tirinha é bastante presente no cotidiano dos alunos, sendo também um texto muito apreciado por eles. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade da BNCC abordada nessa sequência didática é a EF02MA08 e o descritor é o D3.2. Essa habilidade consiste em resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais, e o descritor se refere a resolver problemas que envolvam a ideia da divisão. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do segundo ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Nesse momento, aproveitem para observar a habilidade dos alunos em construir sentido durante a narração das imagens apresentadas na tirinha. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual e escrita, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem avançado no desenvolvimento da escrita. Professoras e professores, é muito importante que vocês incentivem os alunos a escreverem espontaneamente, de maneira que eles revelem nessa escrita o estágio de desenvolvimento em que se encontram em relação à construção desse conhecimento. Sempre que for possível, promovam uma reflexão sobre as dúvidas que os alunos revelarem, possibilitando que eles mesmos cheguem às devidas conclusões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução do item B. Realizem a proposta do item C e finalizem a atividade promovendo um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais,
que apresentam uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Após a leitura da Superdica, citem exemplos e os escrevam no quadro para melhor compreensão dos alunos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Como a proposta de resolução é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e como estão consolidando o conteúdo estudado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de realizarem a leitura do quadro Quer Saber Mais, uma sugestão seria orientar os alunos a realizarem uma leitura silenciosa da tirinha apresentada. Lembrem-se de que essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Em seguida, realizem a explicação sugerida para o conteúdo abordado e certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Uma sugestão para facilitar a compreensão dos alunos seria utilizar algum material concreto para que possam visualizar a divisão por igual das velas. Durante a resolução individual das questões 3 e 4, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e quais serão as estratégias que utilizarão para realizar a divisão. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 4 caixas de material dourado. Elas serão importantes, pois possibilitarão a resolução de uma situação-problema envolvendo a divisão com suporte de material concreto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de realização da atividade é em grupos de 4 alunos. Dessa forma, orientem a composição deles de acordo com os objetivos que traçarem. Citem para os alunos que o trabalho em grupos é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Entreguem para cada grupo uma caixa de material dourado ou cubinhos suficientes para realizarem a divisão. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Durante esse momento, passeiem pela sala de aula, observando o desempenho de cada grupo e a habilidade dos alunos em utilizar o material dourado como suporte manipulável. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de lápis de cor. Elas serão necessárias para a realização da proposta da questão 1. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Após os alunos desenharem os círculos e os dividirem de acordo com os comandos, solicitem que compartilhem suas respostas e, em seguida, representem os desenhos no quadro, pois é possível que tenham dificuldade em perceber a divisão do mesmo em 3 partes iguais. Outra sugestão, após esse momento, seria pedir que os alunos usassem um lápis de cor para pintar uma parte do círculo dividido ao meio e uma parte do círculo dividido em 3 partes. Assim, seria possível explorar os conceitos de metade e terça parte. Antes de realizarem a leitura do quadro Quer Saber Mais, incentivem os alunos a realizarem a leitura das imagens da tirinha apresentada e, em seguida, perguntem o que se passou na história. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Como a proposta é que realizem individualmente, aproveitem para observar possíveis dúvidas dos alunos e como estão consolidando os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da resolução individual das questões propostas, observem se os alunos demonstram dificuldade em respondê-las e, caso julguem necessário, retomem os conteúdos estudados nessa sequência didática. A proposta para uma retomada é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, revelar os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!